te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vem te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vamos, nesse instante, iniciar aqui o nosso culto. Já cantamos ao Senhor. E eu quero, antes de orarmos, dar as boas-vindas a todos vocês a essa transmissão do nosso culto online aqui da IAP em Vila Medeiros. Estamos muito felizes com a participação de todos vocês, de estar aqui com a gente, cultuando ao Senhor conosco por meio dessa transmissão. Você, como nós sempre pedimos aqui, é importante que você faça, nesse momento, a distribuição desse link para os seus amigos, para os seus vizinhos, para um número maior de pessoas, para que nós possamos fazer aqui um culto com muitas pessoas participando juntamente conosco. Pega a sua Bíblia nesse instante, eu quero fazer a leitura no Salmo 37, para nós iniciarmos esse momento aqui de adoração, de oração. O Salmo 37 diz assim. Bom, eu vou esperar você encontrar aí na sua Bíblia, no seu celular, eu aguardo um pouquinho. Pode procurar o Salmo 37, que fala sobre a gente confiar em Deus, entregar nossa vida a Ele. A palavra de Deus nos diz assim, a partir do verso 1. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva seca logo murcharão.
confia no Senhor e faz o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Portanto, descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Amém, Jesus. Esta palavra é uma palavra muito bonita. Tem alguns verbos aqui de ordem para a gente. Verbos como confie, verbos como entregue ao Senhor, descanse no Senhor. Que você possa olhar para essa palavra e experimentá-la na sua vida nesse instante. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença agora. Nós já cantamos ao Senhor para iniciar esse culto. E agora nós oramos, iniciamos esse culto em nome de Jesus. E agora, por esse nome tão poderoso, nós oramos, nós entramos na sala do trono e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre esse culto, sobre essa transmissão. Eu oro por todos aqueles que estão sintonizados aqui com a gente, conectados por meio desse link, pelo nosso canal no YouTube. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha receber os louvores, receber, meu Deus, aqui as orações feitas pelos Teus filhos e filhas. E o nosso desejo, a nossa intenção é viver esta palavra que foi lida aqui. Que nós possamos, meu Deus, nos entregar ao Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor, na Tua palavra, nos Seus cuidados. Abençoa esse culto. Daqui a pouco, Senhor, o pastor Samuel vai estar trazendo a palavra para nós. Que o Senhor possa usar o Teu servo para falar aos nossos corações. Mas também, meu Deus, usa os louvores para ministrar e trazer cura para as nossas vidas. E as orações feitas por nós possam chegar até o Senhor. E que o Teu Espírito seja derramado sobre nós. Que a Tua bênção seja sobre o Teu povo. Nós oramos nesse instante, nos colocando em Tua presença, em adoração ao Teu nome. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, no nome do Teu amado Filho Jesus. Glória a Deus. Com esta alegria, vamos louvar o Senhor, vamos nos colocar na presença dEle agora. Adoremos ao nosso Deus, louvemos ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero
ver a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cordeiro de Deus, transpassado foi na cruz, nos redimiu. Condenação não há. Glória e honra ao que venceu. Santo é o Senhor, adorado Deus. Exaltamos o seu nome, adoramos o teu nome. Cordeiro de Deus, transpassado foi na cruz, nos redimiu. Condenação não há. Glória e honra ao que venceu. Santo é o Senhor, adorado Deus. Exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Glória ao Rei que ressuscitou. És maravilhoso, ó Redentor. Exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Ele nos livrou dos pecados, limpou, e das trevas Ele nos salvou. Ele nos livrou dos pecados, limpou, e das trevas Ele nos salvou.
digno, Jesus. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Todo o universo foi criado por tuas mãos, os altos montes e o profundo mar. Tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta pra cantar que tu és digno. Todo o universo foi criado por tuas mãos, os altos montes e o profundo mar. Tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta pra cantar que tu és digno. Tu és digno, único, Rei dos Reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo.
eternamente. Tu és digno, único, Rei dos Reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo, tu és digno, único, santo és digno, santo é o Senhor. Tu és digno, único, santo és digno, santo é o Senhor. Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmo de número 73. Salmo de número 73. Eu quero ler apenas o versículo 28 do Salmo, mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para a gente conversar um pouco nesse Salmo de número 73. E esse Salmo, que é um Salmo de Asaf, ele diz assim no versículo de número 28, mas para mim, bom é estar junto a Deus, ponho minha confiança no Senhor, para proclamar todas as suas obras. Eu queria convidar você a orar comigo nesse momento, para que Deus nos direcione na palavra dele nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por sua bondade, graça e misericórdia sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione nessa noite e que a nossa reflexão na tua palavra seja transformadora para a nossa vida, transformadora para o nosso coração. Nós suplicamos em nome de Jesus que o Senhor alcance pessoas, que o Senhor transforme o coração de pessoas e que o Senhor nos ajude a vivermos a vida a partir do olhar do Senhor, a partir da presença do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Salmo de número 73 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Quando a gente olha para esse Salmo de número 73, a gente busca uma tentativa, a gente faz uma tentativa de ouvir a voz de Deus e de tentar sincronizar o nosso coração com a vontade de Deus. E aí surge uma pergunta simples até. Quem que nunca pensou em desistir ou quem que nunca pensou em desanimar? Mas há uma outra pergunta também importante que esse salmo traz para a gente, que é: quem nunca sentiu um pedacinho de inveja pela vida que o ímpio vive? E é esse o contexto desse salmo. O Salmo de Asaf, o Salmo de número 73. Eu acho que a gente pode falar com uma certa segurança que o Salmo de número 73 é um salmo diferente de todos os outros. E ele é diferente por quê? Porque parece ser um dos salmos mais sinceros da Bíblia. Todos nós temos essa tendência de maquiar um pouco, de ludibriar um pouco aquilo que de fato vai no nosso coração, aquilo que de fato temos no nosso coração. É muito difícil, por exemplo, você encontrar uma pessoa que diga assim: olha, eu senti inveja. Olha, eu sinto inveja. E esse salmo é um salmo de um homem que joga para fora, de um homem que coloca às vistas de todos exatamente aquilo que vai escondido no seu coração. Asaf havia sido escolhido por Davi para ser um dos responsáveis pelo canto, pela música. Asaf é escolhido especialmente porque ele tem um talento diferente, ele tem um dom especial, e o Asaf é um poeta, tanto que quando nós olhamos para a Bíblia, os salmos escritos por Asaf são salmos assim de uma poesia extraordinária.
né? O Salmo 50, o Salmo 73 e o Salmo 83 foram escritos por Asaf e são salmos assim extraordinários. E nesse salmo, Asaf abre o coração. Será que esse salmo também encontrará algum coração que precisa ser aberto, algum coração que precisa colocar para o lado de fora um pouco disso que nós escondemos tanto? Aí tem um detalhe interessante. Eu acho que a sinceridade desse salmo nos coloca diante de pelo menos 3 movimentos que acontecem aqui. 3 movimentos que acontecem nesse salmo, e talvez nós pudéssemos olhar para ele como uma verdadeira ladeira mesmo, uma descida em que ele vai aceleradamente. E nós podemos dividir ele então em 3 partes, essa descida de Asaf, e o processo que vai acontecendo na sua vida enquanto ele desce, mas aí depois, a partir do versículo de número 15, a gente começa a observar o caminho de volta de Asaf. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que esses movimentos são os movimentos de todos nós. Esses movimentos são os movimentos do nosso coração. Posso te dizer uma coisa? Será que você já viveu alguma crise com Deus? Será que você já viveu alguma crise com Deus ao ponto de chegar à conclusão de que aqueles que não servem a Deus, aqueles que não vivem com Deus, estão vivendo uma vida muito melhor do que a sua? Será que você já teve essa crise de olhar para a sua própria vida e não enxergar na sua vida quando você compara com a vida dos ímpios, com a vida daqueles que não têm Deus? E você começa a perceber que eles têm uma vida melhor. Então eu preciso dizer para você nessa noite que esse salmo é para você. Esse salmo tem a ver com você, tem a ver com o seu coração. E aqui nesse salmo aparece uma palavra interessante, aqui no versículo de número 3. O versículo 3 é o primeiro movimento que Asaf faz. Olha o que diz o versículo 3. Pois eu tinha inveja. Eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Essa palavra que aparece aqui, prosperidade, é a tradução de uma palavra hebraica que é shalom. Shalom era uma expressão comum para os judeus. Shalom era uma expressão comum no Antigo Testamento. Shalom era uma expressão que fazia com que todo judeu, uma expressão tão judaica que todo judeu conhecia muito bem. Shalom foi traduzida por prosperidade. Em alguns outros textos, shalom é traduzida por paz. Mas é a mesma palavra. E essa palavra fazia com que os judeus, por exemplo, quando eles se encontravam, eles diziam shalom um para o outro. E esse cumprimento, ele significava um estado de segurança. Ele significava um estado de paz, um estado em que um desejava para a vida do outro paz e prosperidade. É óbvio que essa expressão do shalom, ela vem de uma ideia judaica, a ideia de uma ética do Antigo Testamento, que é a ética, por exemplo, de Deuteronômio 28. Aquele que serve a Deus, aquele que obedece a Deus, ele é abençoado por Deus. Mas é a lógica também de Provérbios, o Provérbios capítulo 3, que é a ideia de aquele que obedece a Deus, aquele que anda com Deus, aquele que vive com Deus, aquele que tem sua vida guardada em Deus, ele vive uma vida boa, ele vive bem. E é essa a ideia que Asaf tem na sua mente, é essa a ideia que Asaf tem na cabeça quando Asaf olha para os ímpios e ele faz um comparativo com sua própria vida. Olha só o que acontece com Asaf. Ele olha para os maus e ele chega à conclusão de que há alguma coisa errada.
Alguma coisa está fora de ordem. Porque a observação que ele faz é que os ímpios estão vivendo cada vez melhor e muito melhor do que ele. E quando ele olha por essa lógica, por essa ética do Antigo Testamento, ele chega à conclusão de que há algo que não está sendo aplicado disso. Há ímpios vivendo melhor do que ele mesmo. Será que você já viveu isso na sua vida? De olhar a sua própria vida e você está fazendo as coisas certas, você está caminhando a direção certa, você está tentando servir a Deus, você está tentando fazer o melhor para Deus, e parece que as coisas na sua vida não andam, as coisas na sua vida não engrenam, elas não passam para um próximo estágio, e a sensação que você tem é que aqueles que não têm Deus estão vivendo muito melhor. Essa é a sensação de Asaf. Essa é a conclusão que Asaf chega. E esse é um problema que todos nós enfrentamos. Porque a nossa vida, ela tem uma limitação, a nossa vida tem uma limitação de percepção. A gente reduz o nosso olhar para a vida apenas a coisas insignificantes. A nossa atenção para a vida, ela é chamada por coisas que são pequenas. E é a partir dessa lógica, dessa visão, que Asaf passa a julgar a sua própria vida. E esse é um perigo que nós precisamos observar no nosso coração. Quando a nossa observação das coisas, elas não estão considerando o todo, elas estão considerando apenas pequenas partes. E por causa dessas pequenas partes, nós temos a tendência de achar que nossa vida está indo de mal a pior. Não porque de fato ela esteja indo de mal a pior, mas porque a nossa percepção é tão limitada que aquilo que a gente enxerga nos outros parece sempre ser melhor. Hoje em dia isso acontece muito com as pessoas por causa das redes sociais. Né? As fotos do Instagram, por exemplo, elas são perfeitas. Elas buscam o melhor ângulo, elas buscam a melhor luz. Mas tem uma coisa que as fotos no Instagram não retratam: a realidade. E aí nós temos uma tendência natural de olhar, de vasculhar o Instagram das pessoas e dizer assim: poxa vida, essa pessoa tem uma vida que eu gostaria de ter, essa pessoa está vivendo muito melhor do que eu, essa pessoa está experimentando coisas muito melhores do que eu. Eu fico imaginando quantas lindas viagens nós fotografamos nos Instagrams da vida, que não reproduzem, por exemplo, a discussão que aconteceu antes da foto, a discussão que aconteceu depois da foto. Há sempre uma tendência do nosso coração de olhar para a nossa vida como sendo sempre ruim e olhar para essa janela da vida dos outros e dizer: aquilo sim que é vida. O pensamento de Asaf é esse. Asaf pensa: se eu obedeço a Deus, se eu ando com Deus, se eu vou para a igreja, se eu dou oferta, se eu dou dízimo, então a minha vida tem que ser cheia de prosperidade, a minha vida não pode ter problema, a minha vida precisa ser só cheia de coisas boas. Mas o contrário também está no pensamento de Asaf: aquele que não serve a Deus, aquele que não vai à igreja, aquele que não dá oferta, aquele que não dá dízimo, aquele que não anda com Deus, ele deveria ter uma vida caótica, uma vida sem prosperidade. Mas há algo que Asaf está se esquecendo aqui. Asaf se esquece é que a Shalom de Deus não é como nós observamos, a Shalom de Deus é como Deus observa. E aqui há uma diferença substanciosa para a nossa compreensão.
Porque Asaf, ele materializa a prosperidade de Deus. O que Asaf faz é coisificar a prosperidade de Deus. Ele pensa da seguinte forma: para eu ser a prosperidade de Deus sobre a minha vida, o shalom de Deus na minha vida, representa eu ter um carro bom, eu ter uma casa boa, eu fazer as melhores viagens, eu ter as melhores fotos. Só que a realidade não é essa que Asaf está vivendo. Asaf materializa que se o shalom de Deus está na vida dele, ele não pode ficar doente, as coisas não podem acontecer, a sua vida ele precisa gozar de um bem-estar, de uma calmaria, de uma tranquilidade. Sabe o que o Asaf faz aqui? O que muitos de nós fazemos, quando nós reduzimos a vida com Deus, quando nós reduzimos a prosperidade de Deus, o shalom de Deus, a coisas. Quando nós reduzimos as promessas de Deus a bens, a coisas. E sabe o que vai acontecer na sequência? O passo seguinte, o movimento seguinte de Asaf é uma verdadeira catástrofe. Observe o versículo de número 4. Veja como que Asaf vai descrever do 4 até o versículo 12. Veja como Asaf conta para nós como era a vida do ímpio. Ele vai dizer, olha, eles não têm problemas. O corpo deles é forte, é sadio. Eles não passam pelas mesmas tribulações dos mortais. Eles não são afligidos como os demais homens. Por isso eles são soberbos. Por isso que eles andam como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas. Do seu coração brotam fantasias. Eles zombam e falam com malícia. E com arrogância fazem ameaças. Olha como Asaf está descrevendo. Eles desandam a falar contra os céus, eles falam contra Deus, e sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios não são assim. Sempre seguros, aumentam as suas riquezas. O Asaf olha para esse cenário do ímpio. E ele pensa assim, tudo o que eu estou vendo no ímpio, ele tem os corpos sadios. Eles não têm falta de dinheiro. Eles vivem a vida deles e eles não têm problema de saúde. Eles andam com o peito estufado, com o pescoço inclinado, porque eles não têm problemas, e porque não têm problemas, há uma arrogância que brota do coração deles, e eles olham a todos com um ar de superioridade. Olha o que o Asaf faz, ele vai dizer que eles não gozam das mesmas dificuldades, eles não passam os mesmos problemas, eles não sofrem das mesmas tribulações que os mortais sofrem. Eles não enfrentam os mesmos males que afligem os homens mortais. Asaf começa a olhar para isso e ele inveja. Asaf começa a valorizar mais as coisas que ele está vendo nos outros, as coisas que ele poderia ter, que ele poderia conquistar, do que o próprio Criador. Deixa eu te dizer uma coisa. Será que você também não é alguém que está triste por não ter as mesmas coisas que os ímpios têm? Porque essa é a tristeza de Asaf. Asaf está triste porque ele não tem as mesmas coisas que ele enxerga nos ímpios. Será que você também não é um coração triste? Será que você também não é um coração pesaroso? Será que você também não é um coração melancólico?
Porque você não tem as mesmas coisas que você enxerga que o ímpio tem. Eles têm riquezas. Eles têm boas viagens, eles têm boas fotos, eles têm bons celulares. Eles têm tudo melhor do que você. E você olha para Deus e diz: Senhor, eu sirvo o Senhor, eu sigo o Senhor, eu faço tudo o que o Senhor me pede. E olha só como eu estou vivendo a minha vida. Talvez você seja alguém que não consegue fazer grandes viagens. Talvez você seja alguém que não consiga dirigir grandes carros. Ou talvez você seja alguém que tenha tudo isso, mas mesmo assim, o seu coração ainda é um coração triste. Asaf não consegue enxergar o que ele tem. Asaf não consegue enxergar que aquilo que ele já tem é mais precioso do que as coisas que ele poderia conquistar. Mas olha que interessante. Os versículos 13 e 14 começam a dar um estalo nesse movimento de Asaf, e parece que Asaf começa a recobrar o seu ânimo, a recobrar a sua compreensão do mundo e a entender quem é Deus e o que Deus está fazendo por ele. No versículo 13 ele vai dizer: por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Quando a gente lê os versículos 13 e 14, a gente observa um Asaf descrevendo a sua vida. Do versículo 4 ao versículo 12, ele descreve a vida do ímpio. O 13 e o 14, ele descreve a sua própria vida. Ele diz: olha, ao contrário do ímpio, a minha vida, eu olho para a minha vida e eu digo: por que que eu tenho me mantido bom? Por que que eu tenho me mantido fazendo o que é certo? Por que eu tenho livrado as minhas mãos do mal, da maldade? Por que eu tenho escolhido o que é certo? Será que você também não é alguém que faz esse tipo de pergunta? Por que que eu estou vivendo esse tipo de vida? Do que vale seguir a Deus, do que vale viver com Deus, do que vale caminhar com Deus, se na verdade eu estou todos os dias sendo afligido, sendo castigado? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, essa não é uma percepção real, essa não é uma percepção do todo que você está tendo, você está apenas coisificando aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz para você. E sabe como que o Asaf percebe isso? No último movimento, Asaf começa a subir o caminho de volta. Olha o que ele diz no versículo 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Em algum momento, Asaf percebe um estalo na sua mente, uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua mente, que abre a cabeça de Asaf, para Asaf perceber coisas que até então ele não estava percebendo. Eu oro nesse momento para que o Espírito Santo, ele dê um estalo na sua cabeça, para que ele abra a sua mente para você enxergar coisas que você ainda não está enxergando dos feitos de Deus na sua vida. É como se Asaf aqui olhasse para tudo aquilo e percebesse que tudo aquilo não tem valor. É como se ele olhasse, se ele desejasse, ele dissesse: olha, eu queria ter isso, eu queria vivenciar isso, eu queria ter isso na minha vida. Mas aí quando o Espírito Santo mexe na cabeça dele, quando o Espírito Santo abre a cabeça dele, ele olha e diz assim: mas espera aí, essas coisas não têm valor algum. Essas coisas não são impressionantes. Essas coisas não são consistentes. Essas coisas não fazem sentido.
E é nesse momento que Asaf sente que só de pensar em virar as costas para Deus, só de pensar em ser alguém que está desistindo da vida com Deus, Asaf chega à conclusão de que ele já estava traindo as gerações passadas. Às vezes eu faço essa reflexão na minha própria vida. Às vezes eu olho e eu fico pensando, será que o que os meus pais viveram com Deus não tem nenhum significado para a minha vida, para a minha trajetória? Será que são apenas as satisfações dos meus prazeres, das minhas vontades, que de fato contam na minha experiência com Deus? É isso que Asaf está vivenciando aqui. Asaf chega à conclusão de que Deus esteve agindo na história, e que os seus antepassados, as gerações passadas, elas caminharam com Deus, e essa caminhada foi uma caminhada sincera. É como se Asaf olhasse para uma grande casa e percebesse que a grande casa não vale nada se dentro dela não existir um lar. É como se Asaf olhasse para joias caríssimas, para viagens magníficas, para os melhores carros possíveis, mas ele dissesse: de que adianta ter tudo isso se não há amor, se falta entusiasmo, se eu não me sinto amado, se eu não me sinto acolhido, se eu não me sinto abraçado. Quantas pessoas que nessa noite vão dormir em camas que nós não temos dinheiro para comprar. Quantas pessoas que nessa noite se cobrirão com cobertores, com lençóis, que são tão caros que nós não teremos dinheiro para comprar. Mas a pergunta é, do que vale o lençol caro? Do que vale a cama cara? Do que vale o carro caro? Do que vale a casa cara, se você não consegue ter essa sensação de ser amado, de ser abraçado, ou se você não consegue nutrir amor pelas pessoas, se você não consegue caminhar na direção das pessoas. Mas eu quero dizer mais aqui. Do que adianta ter filhos saudáveis, se eles não possuem caráter? Asaf começa a olhar que não adianta os filhos serem todos saudáveis e o caráter deles ser destruído, ser distorcido. Não adianta adquirir tantos bens na nossa vida, para depois de termos os adquirido, a gente humilhar aqueles que são mais fracos. O sucesso pelo sucesso, a prosperidade pela prosperidade. E sabe qual é o resultado disso? É uma alma vazia. É uma vida vazia. É como se Asaf começasse a olhar e perceber que mais importante do que a grande casa é o lar que habita dentro dessa casa. É como se Asaf começasse a perceber que diante de Deus a comunhão vale mais. A comunhão é mais significativa do que todas as coisas que ele pode conquistar. E é nesse momento que Asaf percebe que o importante não são as grandes coisas que nós temos, que o importante não são as grandes coisas que nós fazemos, mas é se no meio delas nós nos sentimos amados e nos sentimos seguros. É aí que Asaf acalma o seu coração. Preste atenção. Se você tem um coração que precisa ter calma, se você tem um coração que precisa encontrar Deus, se você tem um coração que precisa ser aliviado por Deus, Asaf tem muito a ensinar para você. Porque Asaf tem uma revelação profunda. Olha, a partir do versículo 17 ele vai dizer: até que eu entrei
entrei no santuário de Deus. Asaf percebe finalmente que quando ele está na presença de Deus, quando ele está com Deus, quando a presença de Deus preenche todos os espaços, ele finalmente percebe que ele tinha muito mais do que ele merecia, mas que ele tinha muito mais do que todos os ímpios juntos. Ele vai dizer: aí então eu percebi, eu compreendi qual é o destino deles, qual é o destino do ímpio. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordastes, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido, eu era um ignorante, eu era como um animal perante o Senhor. Todavia, eu estou sempre com o Senhor, e o Senhor me segura pela mão direita. O Senhor me sustenta, o Senhor me guia com os teus conselhos, e depois me recebes com honra. Asaf está dizendo: eu tenho algo que é maior, eu tenho algo que é mais precioso, eu sou guiado por Deus, eu sou seguro por Deus, e o melhor de tudo, Deus me coloca na presença dEle, e na presença dEle eu sou alguém com honra. Aí o Asaf recobra o seu coração. E ele termina o Salmo no versículo 25 dizendo assim: quem mais eu tenho no céu senão a ti, Senhor? E na terra não desejo outra coisa, Senhor, além de ti. O meu corpo e meu coração desfalecem, mas meu Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para todo sempre. Os que se afastam de ti perceberão. Tu exterminarás todos os que se desviam de ti. Mas aí ele termina no versículo 28. Mas para mim, Senhor, bom é estar junto de Deus. Em Deus ponho a minha confiança. Deus é o meu Senhor para proclamar todas as suas obras. Finalmente Asaf encontra Deus. Finalmente Asaf encontra no santuário de Deus, e Deus se revela para Asaf. No santuário de Deus, Deus abre os olhos de Asaf. No santuário ele percebe a vida com Deus. Já não são os arrogantes com suas riquezas. Já não é mais o sucesso das pessoas glamurosas e bem-sucedidas que dão sentido ou que desperta a inveja na vida de Asaf. Agora Asaf tem algo extraordinário. Agora Asaf é movido por Deus, é movido pela presença de Deus. E essa é a minha oração por você nessa noite. Que a sua vida seja movida pela presença de Deus. Que a sua vida não seja vivida pelos bens que você pode conquistar, que a sua vida não seja vivida pelas coisas que você pode fazer, mas que a sua vida seja movida pela presença de Deus. E quando Asaf faz esse paralelo entre a vida do ímpio e a vida daquele que teme ao Senhor, Asaf chega à conclusão: o que tenho eu? Ele faz essa pergunta: o que tenho eu? Aí ele responde essa pergunta. Ele diz: eu serei recebido por ti, Senhor, na glória. E esse é o bem mais precioso, esse é o shalom mais extraordinário, essa é a prosperidade mais significativa. O que tenho eu? Talvez você não tenha grandes coisas, mas você tem algo que é maior do que tudo. Você será recebido por Deus na glória.
O nosso destino é outro, o nosso bem é outro, as nossas riquezas são outras. Você será recebido por Deus. Por isso, meu querido, minha querida, você que nos acompanhou até aqui, eu queria te fazer 3 desafios nessa noite. O primeiro deles é para que você vasculhe o seu coração. Será que o seu coração também não é um coração cheio de inveja? Será que o seu coração também não é um coração que está invejando aquilo que os ímpios têm e a vida que aparentemente os ímpios vivem melhor do que você? Segundo lugar, o segundo desafio. Tome uma decisão de firmar a sua vida em Deus. Ore para que Deus revele para você o que é mais precioso na sua vida. Mas o terceiro desafio que eu te faço é esse reconhecimento de Asaf. Responda para você essa pergunta. O que é que você tem? O que é que você tem? E a minha oração é que a sua resposta, a resposta no seu coração, seja: Senhor, eu não tenho nada além de Ti. E uma coisa eu tenho que supera todas: eu serei recebido pelo Senhor na glória. Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus abençoe sua vida e para que Deus ajude você a trilhar esses movimentos e a tomar uma decisão na vida que te coloque mais próximo de Deus. Senhor, nós te agradecemos por sua palavra. A tua palavra continua sendo fiel, a tua palavra continua sendo verdadeira e a tua palavra continua sendo extraordinária para nos revelar o caminho e também, Senhor, para corrigir a rota do nosso coração. Ó Deus, nos ajude nessa noite a compreendermos que há algo mais precioso, que há algo mais extraordinário, e esse algo não está nas coisas que nós podemos ter, mas esse movimento está na presença do Senhor na nossa vida. Por isso eu oro, ó Deus, para que o Senhor alcance vidas nessa noite, revelando a tua presença como o Senhor revelou a Asaf. E ao revelar a tua presença, Senhor, que essas pessoas decidam caminhar firme com o Senhor. Que elas deixem para trás, ó Deus, todas essas dúvidas, que elas deixem para trás todas essas decisões de afastar do Senhor. E que daqui para frente, elas vivam firmes no Senhor, até que o Senhor volte, até que o Senhor os chame pelo nome, até que o Senhor os receba na glória. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece
que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar e derramar os Teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me marcou para servir. Me marcou para servir. Me marcou para servir. Para servir. Louvado seja o Senhor pela palavra que nós ouvimos nessa noite, por esses louvores que foram ministrados aqui, em que nós pudemos aqui nos entregar ao Senhor, reconhecer o cuidado dEle, a bênção dEle sobre nossa vida. Que nós não sejamos desse tipo de pessoa que tem inveja dos ímpios, mas que entrega a vida ao Senhor, os cuidados dEle, descansa nele. Que o Senhor possa nos ajudar a viver essa palavra, no nome de Jesus. Nós estamos na oração final desse culto, e a gente quer aqui encerrar o culto pedindo a bênção de Deus, pelos pedidos que chegaram aqui até nós. São vários pedidos que chegam aqui para nós, e a gente vai apresentar diante de Deus, mas também nós vamos orar pela semana que temos pela frente. Precisamos da bênção de Deus, da direção do Senhor. É um dia, um culto que segue de um feriado, né? E muitos vão viajar ou já estão viajando, pedindo que Deus proteja, que Deus abençoe. Outro motivo de oração que a gente deve orar, eu queria que você me ajudasse em oração, é que amanhã é o dia das crianças. Então a gente apresentar diante do Senhor nossas crianças, nossos filhos, pedir para que Deus dê uma bênção especial, para que esses pequeninos cresçam na presença do Senhor, na presença do Senhor e na bênção dEle. Vamos orar juntos? Vamos orar. Ore aí pela sua casa, pela sua família, pela sua semana, no nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse culto que o Senhor nos permitiu estar aqui, meu Deus, transmitindo e poder aqui ministrar a Tua palavra, poder aqui adorar o Seu nome por meio dos louvores.
e de estarmos juntos aqui, meu Deus, proclamando o Teu Evangelho. Mais uma vez a Tua palavra foi aberta e explanada, mais uma vez o Seu nome foi exaltado por meio dos louvores e das orações, e nós oramos ao Senhor agora, ó Deus, porque nós temos pela frente uma semana com seus desafios, com as suas lutas. Estamos em um tempo de pandemia, a pandemia não terminou, não parou ainda. E nós precisamos da Tua proteção, do Senhor nos guiando, do Senhor nos abençoando. Então a minha oração agora, Senhor, é que o Senhor nos dê uma semana abençoada pelo Senhor, uma semana cheia das suas bênçãos, que o Senhor possa ir à frente, conduzindo os nossos passos, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa família, nos guardando de todo mal, nos protegendo de todo perigo. Senhor, nós temos tido notícias ainda, de pessoas que estão enfermas, de pessoas que estão, meu Deus, com Covid, pessoas, meu Deus, que estão precisando de um milagre do Senhor. E a nossa oração agora, que o Senhor, que é o Deus que faz coisas maravilhosas, que faz o impossível, que o Senhor entre em providência, Senhor. Veja essas pessoas, visita esta pessoa que está agora num leito de hospital, precisando, meu Deus, da Tua cura, da Tua bênção. Nós oramos colocando diante do Senhor essas pessoas que estão lutando contra a enfermidade, precisando da graça, da bênção do Senhor. Deus, nós clamamos por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão, meu Deus, com as emoções perdidas, meu Deus, em frangalhos, precisando da Tua cura, da Tua bênção nessa área. Liberta, meu Deus, aqueles que precisam de libertação. Visita cada lar, cada família agora, com o Teu poder, com a Tua presença. Que nós tenhamos uma semana, meu Deus, cheia da Tua proteção. Amanhã, meu Deus, é um feriado. Que os Teus filhos que foram viajar, que retornarão, retornem, meu Deus, protegidos, guardados, livres de todo mal. Nós também pedimos, meu Deus, a Tua bênção sobre as nossas crianças. Temos o dia das crianças. E queremos, meu Deus, colocar os nossos filhos, nossos pequenos, diante do Senhor. Eu sei, meu Deus, que eles são alvos dos ataques de Satanás, que tentam desvirtuá-los, tirá-los da Tua presença. Mas nós cremos também que eles são alvos do Teu amor, e nada pode deter o Teu amor, a Tua presença. E por isso nós intercedemos, nós clamamos pela vitória das nossas crianças, dos nossos filhos, pedindo a bênção do Senhor, o direcionamento do Senhor. Ó Deus, dai-nos a Tua paz, dai-nos a Tua bênção. Que nós tenhamos uma semana muito feliz, muito abençoada. Nós estamos encerrando esse culto, Senhor, mas nós não queremos terminar, sem a certeza da Tua presença, e por isso invocamos a Tua presença, a Tua bênção sobre nós. Ó nosso Deus, nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos, Jesus, e nós nos apresentamos ao Senhor como cantamos aqui. Que a nossa vida seja para a Tua glória, para o Teu louvor, que nós possamos caminhar na Tua presença nessa semana, que o Senhor possa guiar os nossos passos e nos dirigir para a Tua glória, para a Tua presença. No nome de Jesus, nós adoramos o Senhor, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A gente louva ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. A gente sempre tem feito questão de agradecer as pessoas que têm participado do nosso culto. A gente tem pedido isso, que você se inscreva no canal. Você que é membro de Vila Medeiros, é importante que você se inscreva no canal, nosso canal no YouTube, para que você seja sempre avisado. E também, você que não é membro daqui, é importante também que você se inscreva, né, que você comente aqui o que você achou do culto. Que Deus te abençoe. A gente também sempre tem agradecido no final do culto as pessoas que têm mantido as suas contribuições, têm permitido que a gente continue esse trabalho, tá? A gente louva ao Senhor por isso. Olha, a gente está hoje num culto de domingo, numa transmissão, né, um online aqui, o nosso culto online. Mas a gente já retornou no culto presencial no sábado de manhã. Então, você que deseja participar de um culto aqui da igreja, a partir de amanhã, né, segunda-feira, já vai estar aberto as inscrições, né,
Para essa semana foi bem concorrido as inscrições. Então você que não veio e quer vir, se inscreva o mais rápido possível para que você reserve a sua vaga no sábado, no próximo culto. Que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, abençoando aí todas as áreas da sua vida com a presença dEle. Eu quero nesse momento despedir você com a bênção apostólica, para que você tenha uma semana aí direcionada, abençoada pelo Senhor. Tá? Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, eu vou nesse momento ministrar essa bênção sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e o consolo, o conforto do Espírito Santo estejam com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, bom feriado, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja de todo mal, no nome de Jesus. Feliz semana, amém. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração